E aí, pessoal? Essa semana eu recebi essa pergunta aqui referente à minha opinião sobre a quebra do banco Silicon Valley Bank, lá nos Estados Unidos, e quais reflexos isso poderia trazer aqui para o Brasil. Então eu resolvi gravar um vídeo rápido. Eu fiz um vídeo pequeno essa semana, publiquei no meu canal, mas eu queria fazer um apanhado um pouquinho melhor sobre essa situação. Engraçado, parece que foi ontem isso que aconteceu essa semana. Lá em 2008, eu estava terminando meu doutorado, terminei meu doutorado lá na USP, em 2008, e foi a época que estourou a crise do subprime lá nos Estados Unidos. E nesse momento houve a quebra do Lehman Brothers, que é um banco muito grande nos Estados Unidos. Foi a maior quebra bancária que aconteceu lá. E essa semana, com a quebra do Silicon Valley Bank, foi a segunda maior quebra de bancos nos Estados Unidos. Ou seja, 15 anos depois, parece que a história se repete. No dia 10 de março agora desse ano, o similar do FGC dos Estados Unidos, que é o FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, decretou a liquidação desse banco, do Silicon Valley Bank. O que aconteceu, na verdade? Aconteceu o seguinte: o passivo do banco, o que é o passivo do banco? São os depósitos que os correntistas fazem no banco. Ele investiu esse dinheiro em títulos longos do Tesouro Americano. Como a taxa de juros estava praticamente zero, não tinha tanto problema. A questão foi que, com a pandemia e a injeção monetária que a gente teve nos últimos anos, gerou inflação e, por consequência, a taxa de juros teve que subir. E, ao subir a taxa de juros, faz com que o preço dos títulos longos caiam. Inclusive, porque isso, na verdade, se chama por causa da marcação a mercado. Inclusive, a marcação a mercado, eu vou publicar uma live no fim de semana que a gente fez lá na turma do 1.000.000 sobre marcação a mercado. É uma baita de uma live, é quase um MBA sobre marcação a mercado. Não deixem de assistir. Então, pessoal, a partir do momento que o Silicon Valley teve essa questão da marcação a mercado, reduziu o valor do passivo, né? Não reduziu o valor do passivo, reduziu o valor dos títulos, acabou que gerou um prejuízo contábil para o banco. E ao divulgar esse prejuízo contábil, meio que teve uma corrida bancária, com as pessoas começaram a querer tirar o dinheiro do banco. E a partir do momento que os clientes querem tirar o dinheiro do banco, o banco se vê obrigado a ir liquidando esses títulos. E liquidando esses títulos, ele vai ter que vendendo com um valor menor, o valor assumindo o prejuízo dessa venda, chegando no momento que se tornou insustentável. Ou seja, foi basicamente uma tremenda má gestão de risco, principalmente por causa dessa aplicação massiva em títulos longos lá dos Estados Unidos. Dá uma olhada agora na cotação do Silicon Valley Bank, como que ela despencou a cotação das ações do banco. Então, pessoal, essa questão da elevação de juros, ela dificultou muito as operações de empresas ou de bancos, no caso, que trabalhavam alavancados. Por quê? O fato de você aumentar os juros, a sua dívida se torna mais cara. Se vocês lembrarem, a crise de 2008, logo depois da crise de 2008, a taxa de juros ela chegou no máximo a 2,5%. E hoje a taxa de juros americana ela se encontra por volta de 5%. Inclusive, teve um banco recentemente, o banco Silvergate, que é especializado em criptomoedas, ele também encerrou as operações. Agora também, no dia 12 agora de março, outro banco, é o Signature Bank, que também é um outro banco relacionado a cripto, só que muito maior que o banco anterior, também teve liquidação das suas operações, também encerrou suas operações. Antes de ontem, no dia 15, por fim, foi a questão do Credit Suisse, que é um outro banco que o ano passado também teve questões referentes a problemas, né, de queda nas ações e, inclusive, até gerou algumas discussões em fundos imobiliários da CSHG, que é um braço do Credit Suisse. Só que dessa vez, nesses problemas com o Credit Suisse, o Banco Suíço interveio.
já depositando um caminhão de dinheiro no banco para evitar a quebra do banco. Só que essas intervenções, que inclusive o próprio governo americano anunciou que ia fazer em relação ao Silicon Valley, diferente do que aconteceu com Lehman Brothers, porque lá em 2008 o governo não interveio, deixou o banco quebrar. No caso do Silicon Valley, embora o governo tenha deixado o banco quebrar, mas os correntistas estão sendo ressarcidos. E essa questão do Crédito Suíço também, do Banco da Suíça, do governo suíço, injetar dinheiro no banco para evitar que haja problemas, traz uma questão moral, também conhecido como moral hazard, que tem a ver com na verdade, os bancos ou empresas, pelo fato de saberem que vão ser socorridas, se alavancam demais, porque sabem que existe como se fosse uma impunidade, digamos, né? Pelo fato de mesmo que elas se alavanquem operações e dê problema, o governo vai estar lá para socorrer. E lá em 2008, como eu falei, o governo americano ele não quis ser acusado desse moral hazard. Então ele não socorreu o Lehman Brothers. E está pagando os efeitos, inclusive, até hoje. Então, qual que é a minha opinião nesse caso? Pela velocidade que o governo americano respondeu a essa crise e até o próprio governo suíço, no caso do Crédito Suíço, eu acredito que não se tornará sistêmico, embora a gente precise acompanhar. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, como eu falei nesse vídeo aqui pequeno que eu gravei essa semana, o sistema financeiro brasileiro ele é muito mais seguro do que o sistema financeiro de outros países. Inclusive, ele até serve de exemplo. Por quê? Porque aqui a gente tem o chamado depósito compulsório, que é o depósito que, quando você deposita um dinheiro no banco, o banco ele não pode trabalhar com o dinheiro todo, ele tem que mandar de 20 a 30% desse dinheiro para uma conta no Banco Central, que é chamado depósito compulsório. Então, por exemplo, de R$ 100 que você deposita, 20 a 30 reais, o banco tem que mandar para essa conta no compulsório. Então, é como se fosse uma conta garantia para resolver problemas. Então, isso traz um pouco mais de segurança na questão do sistema financeiro. E, por outro lado, também, os bancos digitais, que foi onde trouxe maior questão, Nubank, Banco Inter. Eles mesmos já anunciaram que não tinham nenhuma atividade envolvida com esse Silicon Valley. Mas o que eu trago para vocês é o seguinte, pessoal: a gente está vivendo um momento bem complicado, porque as taxas de juros não vão cair tão cedo, embora lá nos Estados Unidos já tenha uma tendência de queda na inflação, mas as taxas de juros não vão cair tão cedo. Então, evitem situações de risco, porque o dinheiro está muito caro. Não é momento de risco agora. Mas também, por outro lado, por o Brasil ser um país emergente, a Bolsa sofreu muito. A gente chegou a bater quase 100 mil pontos nessa semana. Porque, de fato, a partir do momento, como eu falei anteriormente, pelo fato da taxa de juros no mundo estar muito alta, existe uma tendência das pessoas fugirem de risco, de ativos de risco. E quer queira ou quer não, o Brasil é um país de risco, comparado com a economia americana, por exemplo. Então há uma fuga de capital. Por isso que, mais uma vez, a gente tem que ficar atento. Eu vejo isso além da questão de risco, mas também oportunidade de alguns ativos terem caído de preço, mas mais por causa dessa questão momentânea de mercado. Então algumas oportunidades apareceram, inclusive eu até investi em algumas coisas essa semana, mas assim, tem que ter muita ciência e muito pensamento de longo prazo, tá, pessoal? E para finalizar, só para ficar claro, quando eu falo para evitar ativos de risco, não é que eu estou falando para deixar de investir na bolsa, até porque a gente tem empresas muito seguras na bolsa. O que eu falo é evitar ativos com rentabilidades muito altas, por exemplo, crédito privado com rentabilidades muito altas, de bancos duvidosos. Então, pessoal, não é momento agora de arriscar. O momento agora é de ativos de segurança, empresas pagadoras de dividendos, empresas seguras, empresas que dão lucro, tá? Principalmente empresas que dão lucro. E além disso, pessoal, é muito importante diversificar
o capital investindo fora do país, pessoal. Lembra que eu falei, para o investidor estrangeiro, o Brasil é considerado um país de risco. Então, a gente precisa investir em economias fortes, como a americana. Por mais que tenha essas questões do banco que quebrou lá, a economia é muito forte. Então, a gente precisa ter uma parte do nosso patrimônio lá fora. Tá bom? Ah, e não deixem de assistir a live no fim de semana sobre marcação a mercado, tá bom? Pessoal, bom fim de semana para vocês. Abraço.